Amém. Deus abençoe. O casal ali também da nossa igreja Vila Euclides. Deus abençoe. Presbítero Rafael, Mancionara, suas filhas. Amém. Deus abençoe. Amados, vamos então para a palavra. Vamos atentamente, com toda a atenção voltada àquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em Gênesis capítulo 15, verso 1 ao verso 6, e a leitura que fizemos. Amém. Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse culto pela live. Que a bênção do Senhor alcance você aí agora. Deus também tem uma palavra para o teu coração. Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 6. Amém? O texto está dizendo, o versículo 1, está dizendo aí, olha: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Diga comigo: depois destas coisas. Você não está curioso para saber que coisas são essas? Você não está curioso para saber o que aconteceu anteriormente para que Deus se manifestasse a Abraão em visão? É bom a gente saber, né? Não é assim? É bom a gente procurar se informar. Que coisas foram essas? O que aconteceu anteriormente? E nós vamos ter a informação no capítulo anterior, o capítulo 14. A gente vai observar 2 episódios que ocorreram importantíssimos. O primeiro é que existia um reino confederado, onde esses 9 reis caminhavam juntos, tá? Era uma confederação de reinos que caminhavam juntos, e que entre esses reinos houve uma divisão, uma rebelião. 4 reis não estavam satisfeitos com aquela confederação e decidiram então se desvincular. Só que não foi uma quebra de vínculo em paz, foi através da guerra. E houve então uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Quando se desencadeou essa guerra, Ló, sobrinho de Abrão, com toda a sua família, com seus irmãos, estava na região de Sodoma e Gomorra. E ali, naquela localização, a guerra estava travada. E um dos reis pegou Ló, sobrinho de Abrão, pegou sua família, seus irmãos e tudo que ele possuía e levou cativo. Levou toda a família como prisioneiro, além dos seus bens. Até então, Abrão não tinha nada a ver com essa guerra. Ele não tinha absolutamente, nem sequer o conhecimento, porque ele estava em outra região. Mas quando ele recebe mensageiros informando que a sua família, o seu sobrinho, os seus irmãos haviam sido capturados e levados cativos por um daqueles reis, ele então se levanta com aquilo que ele possuía em sua casa, que era os seus servos. O que Abrão possuía na sua casa? 318 servos, que o servia, que trabalhava para ele. Ele se levanta porque, a partir daquele momento, ele sabia
que a parte que lhe tocava havia sido atingida, que era a sua família. Ou seja, ele se levanta para resgatar a sua família. Diga comigo, família. Todos nós temos as nossas famílias, os nossos parentes. E sabemos que não existe família perfeita. Se tiver aqui família perfeita, pode levantar a mão aí. Não existe, não tem. De modo que, às vezes surge no seio da família alguma discussão, algum desentendimento, surge alguma coisa que às vezes até leva as pessoas a se afastar uma das outras. Foi o caso de Ló, que quando ele sai com Abrão, que possuía a promessa de Deus, nas suas peregrinações, ele foi sendo abençoado. Mas à medida que ele foi sendo abençoado através do seu tio, houve ali uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Só que tudo que Ló havia recebido veio da bênção que estava garantida para Abrão. Então, Abrão sabia que a bênção caminhava com ele. Quem tem certeza que a bênção lhe acompanha, se dispõe a abrir mão. Sabe por quê? Porque é a bênção que vai te acompanhar, e você não vai perder nada. Sabe por quê? Porque com Deus não tem perca, só tem ganho. Quem pode glorificar a Ele por isso? Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho, toda a família dele e os seus irmãos haviam sido capturados, ele poderia falar assim: olha, Ló foi pego? Foi. Toda a sua família? Foi. Bem feito. Ele tinha todos os motivos para dizer assim: ó, bem feito. Quem mandou querer se separar de mim? Ele poderia fazer isso. Só que Abrão sabia que Deus se agrada quando nós liberamos o perdão. Diga comigo, liberar perdão. Então ele se levanta para ir à guerra, para resgatar a sua família, porque o coração dele estava limpo, igreja. Ele havia perdoado Ló, ele estava ali agora disposto a guerrear por sua família. Ou seja, o primeiro episódio, diga comigo, ele não abriu mão da sua família. Fala para quem está ao teu lado, você não pode abrir mão da sua família. Você não pode. Ele se levantou para ir à guerra, para resgatar a sua família. Olha, como eu disse aqui, não tem família perfeita, possa ser, né, tem até esse nome, né, ovelha negra na família. O fulano é a ovelha negra da família, o Bertano é a ovelha negra da família. Quem sabe tem alguma pessoa aqui que até recebeu esse adjetivo: você é a pessoa, é a ovelha negra da família. Eu quero te dizer uma coisa: não há o que Deus não possa fazer, se você se levantar em prol da sua família, em transformação e em libertação. Amém? Mas para isso você tem que se levantar e dizer, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar a sua mão aí no lugar onde você está? Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora pense naquela pessoa da tua família, a pedra no sapato, ou o pescoço de frango, ou a ovelha negra, hein? Aquela pessoa problemática,
Pensou nela agora? Então levante a sua mão e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode glorificar a Deus por isso? Abraão se levanta, preste atenção, eram exércitos que estavam guerreando. Abraão não tinha soldado na casa dele, Abraão não tinha bazuca, armas poderosas de guerra. Abraão tinha camponeses, pastores, servos. E ele se levanta com seus servos para ir resgatar a sua família. Só que todos aqueles reis possuíam homens hábeis para a guerra, possuíam armas para a guerra, mas nenhum daqueles reis possuía o Deus de Abraão. Aleluia! E ele disse: Senhor, eu vou resgatar minha família. Como é que você faz isso? Com as armas que Deus te dá. Deus nos dá armas para combater, guerrear e triunfar. Daqui a pouco você tem uma boa notícia. Olha, ele parou de beber. Olha, ele parou de usar droga. Olha, ela parou de viver essa vida pregressa. Eu não sei o que aconteceu, mas está tendo mudança. Mas você sabe o que está acontecendo? É que você se levantou em prol da tua família. Amém? Meus irmãos, Abraão foi lá, enfrentou aquele rei, enfrentou aqueles soldados, Deus lhe deu vitória e ele resgatou a sua família. Você crê que Deus, eu quero profetizar aqui na autoridade do nome de Jesus, você crê que Deus vai fazer isso? Que Deus vai mudar o quadro lá na sua casa? Eu sei que você não está contente, eu sei que aquilo que os teus olhos estão vendo não te agrada, mas hoje se levanta aqui no nome de Jesus. Se levanta, sabe por quê? Porque Deus te dá as armas certas, e a vitória já é sua, em nome de Jesus. Sabe como Abraão saiu desse episódio? Ele resgatou a sua família, ele venceu aquele exército, e a Bíblia nos diz no capítulo 14, que ele voltou com os despojos da guerra. O que significa isso? Que Abraão voltou com a sua família e também com toda a riqueza do inimigo. Olha que coisa maravilhosa. Ele voltou com prata, ele voltou com ouro, ele voltou com todas as riquezas que haviam ali no acampamento dos seus inimigos. E quando ele volta, ele encontra Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Pode ver aqui, olha, no capítulo 14, vamos ler, amém? Olha, capítulo 14, versículo 18 a seguir. Olha aí, acompanhe na sua Bíblia. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele fez com Abraão? E diz: bendito seja Abraão, pelo Deus, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o que fez Abraão? O que fez Abraão? Olha aqui, segundo fator importante. Deus olhou e viu que Abraão precisava de uma cobertura espiritual. Diga comigo, cobertura espiritual. Em outras palavras, Abraão precisava de um pastor.
Você sabia que não existe ovelha sem aprisco e sem pastor? Ovelha que não tem pastor e não tem um redil para ela ficar, ela está à mercê do perigo e a qualquer momento o lobo pode tragá-la. Então, Deus olhou e disse: não, eu vou prover uma cobertura espiritual para Abrão. Eu vou preparar um pastor para Abrão. Foi Deus que preparou esse encontro. Melquisedeque encontra com ele. E ele glorifica a Deus. Exalta o Senhor pela vitória que Deus deu a Abrão. Ele reconhece que a bênção de Deus estava sobre a vida de Abrão. E ele glorifica a Deus, porque na vida da pessoa que a bênção de Deus está, ela caminha em triunfo e vitória. Amém, igreja? E aí, ele recebe a bênção. E qual foi o sinal da bênção que Melquisedeque estabelece para a vida de Abrão? A Bíblia está dizendo, nem havia Santa Ceia aqui nessa época. Ninguém nem sabia que é isso. E ele entrega, Fernando, os símbolos da comunhão com Deus e com a igreja, o pão e o vinho. Olha que coisa maravilhosa. Diga comigo, comunhão. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você tem comunhão. Amém? Dá uma olhada para essa pessoa linda que está do teu lado aí e diga para ela: precisamos andar em comunhão. Vai, estica o pescoço para trás aí, ó. Vê quem está sentado atrás de você e diga para essa pessoa aí, querida, precisamos andar em comunhão. Aleluia! E o que Abrão fez em seguida? Ele deu dízimo de tudo, gente. Aqui não existia lei. Os engraçadinhos que fala que o dízimo existe por causa da lei. Vai conhecer Bíblia. Aqui não existia nem sequer o povo de Israel. Só existia ele, Abrão e Sara. E mais ninguém. E o que ele fez? Ele deu o dízimo de tudo. Reconhecendo a fidelidade de Deus, porque quando Deus escolhe, quando Deus chama, Ele dá respaldo, Ele prospera, aleluia, a bênção dEle flui. E Abraão entendeu, opa, peraí, Deus está preparando um pastor para mim, Deus está preparando uma cobertura espiritual para mim, eu vou entregar diante desse sumo sacerdote 10% de tudo que Deus me deu. Sabe por quê? Porque Deus vai me abençoar muito mais. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deu para entender que coisas foram essas? Depois que ele se levantou para resgatar a sua família, e Deus foi com ele, deu vitória, e ele resgatou a sua família. Depois que ele recebe um pastor para poder apacentar a vida dele, para poder conduzir ele, e ele entrega o dízimo. Depois dessas coisas, o Senhor veio em visão a Abrão. Quer ter visão de Deus? Quer ter direção segura, sem errar? Não abra mão da sua casa e da sua família. Seja fiel ao Senhor. Você nunca vai estar no escuro. Você nunca vai andar tateando. Você nunca vai andar como se estivesse diante de uma neblina. Sabe por quê? Porque o Senhor será a luz nos teus caminhos. Quem pode adorar a Ele por isso? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Aí depois dessas coisas, veio o Senhor a Abrão, dizendo: não temas. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se no teu coração há algum temor. Aquele temor que ele estava no coração, não é o temor a Deus. Ele estava temendo alguma retaliação. Pensa comigo, irmãos. Um homem
com 318 servos, venceu um exército. Aquela notícia se espalhou para todos aqueles povos. Abrão, com seus servos, derrotou um exército. Ele ficou temendo alguma retaliação. Diga comigo, retaliação. Como que é uma retaliação, pastor? É um ataque que vem contra você sem que você está esperando. É uma coisa que se desencadeia no mundo espiritual contra a tua vida e você não está preparado para aquele momento. Então Abraão estava com aquele temor. E Deus vem na visão e fala: não temas. Põe a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Deus está falando com você. Não temas, Ruth, porque você se levantou em clamor por sua família. Não temas, Ruth, porque eu vou fazer algo novo. Não temas, Ruth, porque o histórico de perca será revertido e vai ter restituição. Andará sebre, candará baixai. Quando ele ouviu aquela palavra, Deus traz ao coração dele paz e segurança. Não perca a tua paz por nada. Sabe por quê? Essa paz, ela vem do trono de Deus para você. Quem pode adorar a Ele? E olha o que Deus fala: eu sou o teu escudo. Olha que coisa linda. Eu sou o teu escudo. Quem é o nosso escudo? Quem é o nosso escudo? Deus. Oh, que maravilha. Então pode vir a seta, pode vir os dardos, pode vir os levantes. Não temas, Deus é o nosso escudo. Ele é o seu escudo, Ele é o nosso escudo. Então, ataque nunca vai deixar de vir. Vem, e sempre virá. Só que tem uma coisa: bate no escudo e cai por terra. Bate no escudo e cai por terra. Bate, às vezes você ouve até um barulho. O que foi isso aí? Foi nada não, meu filho, foi livramento. Eu só deixei você ouvir o barulho. Mas ó, já acabou, já caiu por terra. Aleluia, você pode adorar. Por quê? Porque Ele é o nosso escudo. E olha o que Deus fala em seguida: eu sou o seu grandíssimo galardão. Olha que coisa maravilhosa. Como vamos servir a Deus, né, André? Ele é o nosso grandíssimo galardão. Para a gente escrever uma coisa grande, até dá, né? Mas grandíssima. Faça assim, ó, grande. Agora, grandíssimo. Abre bem o braço assim, olha. Ó, olha o que o grandíssimo faz. Alcança o da direita e o da esquerda. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Ele sempre nos dá além do que merecemos, além do que pedimos, além do que pensamos. O que Deus é para nós? Digo, o nosso grandíssimo galardão. Quem pode adorar a Ele por isso? Que palavra poderosa, né? Que Deus disse para ele. Que palavra maravilhosa. Depois que você ouvisse uma palavra dessa, o que você ia fazer? Eu acho que você ia pular. Eu acho que você ia correr, que nem o João Breve. Ou o concorrente do João Breve, o Heleno. Hein? A gente ia se alegrar. Nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Que às vezes a gente está tão focado no problema. Deus fala com a gente. Deus fala como falou com Abrão. Deus fala para a gente não temer. Deus fala que é o nosso escudo. Deus fala que é o nosso grandíssimo galardão. Aí a gente fica olhando para o problema. Aí, depois que Abrão ouviu tudo isso, ele fala para Deus: ah, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Pois eu ando sem filhos.
E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha, ele olha para o problema. Qual era o problema? Ele não possuía filhos. Sara continuava estéril. Ele tinha a promessa. Diga comigo, a promessa. Mas a promessa não tinha se cumprido ainda. E já tinha passado muitos anos. Aí ele olha para aquilo. Ele fala, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Às vezes Deus acaba de falar com a gente, como está falando aqui no culto. Você dá glória a Deus, você se alegra. Mas quando chega na segunda-feira, você está parecendo aquela hiena daquele desenho. Ó vida, ó céu, ai, eu não sei, eu estou zicado. Ai, eu não sei. O sangue de Jesus tem poder. Você não está zicado não, você está abençoado. Amém? Ele fica olhando para o problema. Quem que é maior? Deus ou o problema? Deus ou o problema? Deus. Aí Deus ficou ouvindo. Como eu amo Deus. Deus ficou ouvindo ele. Deus fala com a gente e ainda ouve-nos. Ouve o nosso lamento. Ele vai ouvindo Abrão falando com ele. E Abrão fala o seguinte no versículo 3. Eis que não me tens dado semente. E eu já tenho um plano aqui estabelecido. Eu tenho um plano B. Diga comigo, plano B. O Damasceno Eliezer, que é um rapaz que eu peguei ele pequeno, adotei ele, criei ele vai ser o meu herdeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente às vezes, o tempo vai passando, e a gente também vai pensando em outras alternativas, né, Wellington? A gente vai pensando, fazendo planos. Já que não está acontecendo nada, eu acho que não foi Deus que falou, o profeta estava empolgado, ou eu sonhei de barriga cheia. O tempo está passando, e Deus não cumpriu a promessa. Quem aqui se lembra de uma promessa bem antiga, que não se cumpriu ainda na tua vida? Levante a tua mão, por favor. Levante a mão sem medo de ser feliz. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Você vai viver o cumprimento dessa promessa antiga. Amém? Está preparado para viver? Então, joga o plano B fora. Joga o teu plano fora. E confia no plano e no propósito de Deus. Porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não sofre de amnésia. Ele vai cumprir o que Ele disse para você. Quando ele ouviu aquilo, ele olhou para Abraão e disse: espera aí, joga fora esse plano aí, porque o meu plano, o meu propósito vai acontecer. Ou Eliezer ou Damasceno não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que for gerado de ti, da tua semente. Quem pode adorar a Deus por isso? Deus fala para ele: olha, eu falei, eu vou cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Fique tranquilo. Aí olha o que o texto está dizendo. Deus fala com ele e diz: faz o seguinte, Abrão, vamos sair de dentro da tua tenda. Você percebeu aqui que está escrito aqui no versículo de número 5? Então o levou para fora. Isso indica que Deus se manifestou em visão para Abrão dentro da tenda dele.
Como Deus é tremendo. A gente é tão pequeno, mas Ele vem até nós. A gente é tão limitado, mas Ele vem até nós. A gente não enxerga um palmo além do nariz, mas Ele vem até nós. E aí Ele fala: Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a conversa na minha tenda. Vem para fora. Pega na mão de quem está ao teu lado aí e diga para essa pessoa: sai da tua tenda agora. Vamos para a tenda de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Fale para ela aí, ó, vamos para a tenda de Deus. Olha, Deus levou ele para onde? Para fora. Deus levou ele para a tenda dele. Abraão, olha o teto da minha tenda, como é lindo. Olha a decoração do teto da minha tenda, cheia de estrelas. É lindo mesmo, hein, Jeová? Você gostou? Quem gosta de decoração aí? Deus gosta também, viu? Deus ama a decoração. É tanto que Ele fez flores de diferentes cores, de diferentes espécies. Deus fez árvores de diferentes tamanhos, de diferentes frutos. Você olha para a natureza e você vê vários tons de cores, e tudo de forma perfeita. Aí Deus fala: olha aí, o que tem aí, Abraão? Estrelas. Então, olha para essas estrelas, conte elas, se é que você pode contar. Olha para o teto aí da tenda do teu Deus. Quem sabe Abraão, ele começou a contar. 1, 2, 100, 200. Daqui a pouco ele perde a conta. E aí, Abraão? Estou dando conta não, Jeová. É muita estrela. Já perdi as contas. Então, pegue essa palavra, meu filho. Assim será a sua descendência. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Aí a Bíblia diz no verso 6 que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Irmão, irmã, igreja, você precisa crer naquilo que Deus te fala. Você precisa se apropriar das palavras que Deus te libera. Ele creu. A Bíblia diz que Abraão creu. Ele olhou para aquelas estrelas incontáveis, e ele entendeu: hoje os judeus são filhos de Abraão por Isaac. Os árabes são filhos de Abraão por Ismael. E a igreja é filha de Abraão pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Você crê que Deus vai fazer isso na tua vida? Levante a mão no teu lugar aí e comece a adorar a Ele. Comece a glorificar a Deus. A sua família, se levante por ela, porque sabe o que é que vai acontecer? Vai ter resgate. Deus vai te abençoar. E você vai viver o cumprimento de promessas antigas. Olha, tem promessa antiga chegando aí, ó. Quem pode levantar a mão e adorar?
Tem promessa antiga que vai se cumprir. É. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Vai adorando, vai. Posso até chorar, mas a alegria vem de Aleluia. És Deus de e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Vai, solta a voz. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segura um pouquinho aí, ó. Irmãos, a gente, a olho nu, para olharmos para as estrelas, a gente vê aqueles pontinhos pequenininhos, dá a impressão que cabe na palma da mão. Só que, quando você vai olhar as estrelas, através de um telescópio, você percebe então, que elas são enormes, e que elas se movem. Quando a gente olha, a impressão é que elas estão paradinhas, que não saem dali. Mas quando você olha por um telescópio, você vê que elas são grandes. As estrelas nos céus, elas representam para nós as promessas dele. E as promessas que Deus faz para nós não são pequenas, são grandes. E assim como as estrelas se movem, as promessas também vão se movimentando. Amém? Olha, por um telescópio normal, a gente consegue enxergar de 1 até 100.000 estrelas. Através de um telescópio, a gente consegue enxergar. Não mais que isso. Há muitos anos atrás, a NASA, a Agência Espacial Americana, decidiu inventar um telescópio chamado Hubble. Um telescópio com uma tecnologia avançada, e ela lançou ele no espaço sideral. E ele ia produzindo a imagem das estrelas e mandando. Cada estrela que chegava à imagem, o cientista ia dando nome para as estrelas. Mas o telescópio Hubble não parava de mandar foto de estrela. Os nomes foram acabando e foto de estrela chegando. Aí eles pararam e disseram: vamos fazer o seguinte, não dá certo esse negócio de nome, vamos usar a matemática que é infinita. Aleluia. Aí fala para quem está ao teu lado aí, fala para essa pessoa querida: olha, eles estão contando estrela até hoje. Mas olha o que está escrito no Salmo 147, versículo 4. Olha o que está escrito lá. Está escrito assim: eu, o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, conto as estrelas e eu a chamo pelo nome. Será que você pode levantar a mão aí da glória, crente? Você está entendendo o tamanho do Deus que você serve? Pare de se lamentar. Pare
pode de se apequenar. Levanta a cabeça. Adore. Era Massora Bacaias. Ora Massora Bacaias.